Boa tarde, quinto ano. Como vocês estão? Tudo certo? Vamos para mais uma aula. Hoje a nossa aula será sobre verbos. Vocês já devem ter ouvido falar, em anos anteriores sobre os verbos. Tem uma noçãozinha pequena, mas tem. Vocês já adiantando, vocês terão que copiar essas 2 páginas no caderno de português, do jeitinho que tá aí. Respeitando parágrafo, respeitando pontuação, ortografia. Onde está em negrita para vocês destacarem, podem destacar com lápis de cor, se vocês quiserem destacar. Agora vocês têm um kit, com a canetinha vermelha e escrever o restante de lápis, tudo bem. Estou falando onde está em negrito, por exemplo, palavra, verbos, tempo presente, pode pôr de caneta e escrever. Quero bem caprichado e bem bonito, tá? Tem que estar no caderno. É matéria de prova, tá? A professora vai cobrar isso aí na prova e tem que estar na ponta da língua. Então, vocês vão ter que estudar depois. E nós vamos trabalhar em sala quando voltarmos também, novamente, tá? Nós vamos pegar esse mesmo documento aí e fazer lá na sala. Eu vou fazer a leitura e vocês vão seguindo. O verbo indica um processo localizado no tempo, ou seja, algo que aconteceu no tempo. Ele exprime ação, estado, mudança de estado ou fenômeno da natureza. Podemos distinguir nele, se se trata de uma coisa presente, do passado, que a gente também chama de pretérito. Então, muitas pessoas não vão falar passado, vão falar pretérito. Então, a gente já sabe que passado e pretérito é a mesma coisa. E futuro. Tempo presente exprime um fato que ocorre no momento da fala. Agora, que a Pro tá falando, agora estou falando com vocês. Estou, nesse momento eu falo. Nesse momento a professora fala com os alunos, ela fala, tá no presente, tá? Tempo passado, exprime um fato que ocorreu antes do momento da minha fala. Antes de falar com meus alunos, eu estava, já passou, Eu estava gravando outro vídeo. Então, é a coisa que já aconteceu, que ficou lá no nosso passado. Ficou. Tá lá para trás. E tempo futuro. Por exemplo, aí eles dão um exemplo, tempo passado. Ontem eu fiz. Então, eu já fiz, Se fosse no presente, eu faço, E se fosse no futuro, eu farei. Mas como é no passado, eu já fiz. E presta atenção, tem muito menino aí que fala fiço. Fiço não existe, viu? Fiço é uma coisa que vocês tiram não sei de onde, da cabeça de não sei de quem, do que vocês tiram, isso inventa a palavra fiço. Não existe, é fiz. Eu fiz, tá? Então, ontem eu fiz, ali já tem até a dica, ontem já passou, eu fiz, o verbo tá no passado, uma série de exercícios. No tempo futuro, exprime um fato que irá ocorrer depois do ato da fala. Ou seja, se eu falar, vai acontecer depois, Daqui a 15 minutos, irei, eu ainda vou, irei para a academia fazer exercícios. Então, daqui a 15 minutos eu gravarei, eu ainda vou gravar um novo vídeo, certo? Então, tem que lembrar essas situações e saber identificar o verbo no tempo dele. Modos verbais, Modo indicativo é um modo que exprime certeza, precisão do falante perante o fato. Eu gosto de chocolate. Não tem como duvidar disso. É indicativo, Eu gosto de chocolate. Eu falei, eu dei a minha opinião, é isso e pronto, final, tá? E tem certeza do que eu falo, precisão, certeza.
Modo do subjuntivo. Exprime atitude de incerteza, dúvida, imprecisão do falante perante o fato. Espero que você esteja bem. Do verbo esperar, no sentido de quero, né? Desejo. Esse daqui é no sentido de desejar, esse verbo. Espero, eu não tenho certeza que você está bem, mas eu espero que esteja. Isso é o subjuntivo. E o modo imperativo é aquele que dá uma atitude de ordem, de solicitação, convite ou conselho. Por exemplo, não cante agora. É uma ordem, não é? Não cante agora. A outra, empreste-me R$10, por favor. Também está no modo imperativo. Venha ao hospital agora, seu amigo vai ser operado. Tipo, tô dando uma ordem também, Não ponha tanto sal, isso pode lhe fazer mal. Um conselho, né? Conselho. Então, existem 3 tempos, presente, passado, futuro, e 3 modos verbais, que são indicativo, subjuntivo. Indicativo é certeza, o subjuntivo é incerteza, imprecisão, e o imperativo é aquele que dá ordem. E os verbos, eles se classificam em 3 conjugações. A primeira conjugação é quando termina em ar, a segunda termina em er e da terceira termina em ir ou or, tá? Por exemplo, os verbos da primeira conjugação são aqueles terminados em ar. Cantar, brincar, falar, lavar, mandar, passar, cozinhar, trabalhar, exercitar, chorar, todos que terminam em ar. Ações, chorar é uma ação, né? Tá chorando, praticando a ação de chorar. De brincar, praticou a ação de brincar, ele está brincando. De cozinhar, é uma ação também, está fazendo algo. E ler, escrever, comer, beber, conhecer, todos que terminam em também são ações. Ler, está lendo, né? Está comendo, tá? E a terceira conjugação, que são os terminados em ir e em or. Por exemplo, sorrir, cair, dormir, terminam em ir, né? E os terminados em or são, por, repor, supor, compor, todos terminam em or, certo? E as formas nominais do verbo. As formas nominais do verbo são o infinitivo, que é quando ele está no seu modo normal. Por exemplo, cantar, beber, sorrir, pôr, está terminado com a vogal e o R. O particípio e o gerúndio não fazem parte de nenhum tempo ou modo verbal. São chamados de formas nominais porque desempenham tanto a função de verbo como a função de nome. Aqui, infinitivo que a professora falou. É o ato verbal em si e pode ser usado como substantivo. Por exemplo, cantar, termina na vogal e o R. Vender, vogal e o E e o R. Partir, o I e o R. Gerúndio é aquele que as pessoas, muita gente fala e fala errado. É o ato verbal em curso e pode ser usado como advérbio ou adjetivo do que por exemplo, está acontecendo, né? Ela está cantando, vendendo, partindo. E aí as pessoas, prestem atenção, elas têm a mania agora, principalmente aquele povo de telemarketing, de falar 3 verbos ao invés de reduzir essa quantidade. Elas falam assim, vou estar verificando. Olha quantos verbos a professora falou. 3. É sempre assim, vou estar fazendo, vou estar verificando. É errado. É feio, né? Não há essa necessidade. Vou, do verbo ir. Estar, né? Do verbo estar.
fazendo, do verbo fazer. Falou 3 verbos, um atrás do outro. Como que ela poderia falar a mesma coisa sem instante verbo? Farei uma ligação para a senhora. Olha só o verbo fazer, ela disse. Tá certo? Ó, o verbo fazer. E não precisou dela falar vou estar fazendo. Olha só, olha, simplesmente reduziu a um verbo só. Farei a ligação novamente mais tarde. Viu só? Então, a gente pode melhorar sempre a nossa fala. E o particípio, que é aquele que já está mais aqui no tempo verbal, né? E ele pode ser usado como um adjetivo. Exemplo, ó, brincado. Ele havia brincado com a boneca, ele havia vendido o carrinho, ele havia partido mais cedo, né? Ou partido o pão, tá certo? Então, são essas as características principais dos verbos que eu queria que vocês vissem nessa aula. Agora eu vou passar uma atividadezinha, folhinha aqui da atividade, que vocês também irão copiar no caderno e resolver, tá? Essa atividadezinha aí, ó, e não tem mais fácil. Por exemplo, vou começar mais fácil, mas vai ficar mais difícil, viu? Então, vocês tratam de aprender o que é verbo. Se tiver dúvida, perguntem, não durmam com dúvida na cabeça. Complete as frases adequando os verbos entre parênteses. A primeira aí, ó, eu... tem o espaço, a lacuna pra gente preencher, um lindo cão. É para preencher com o verbo ganhar. Como que a gente vai... eu vou pôr eu ganhar um lindo... Não, eu vou adaptar, adequar. Ó. Eu ganhei um lindo cão. Né? Eu ganhei, ó. Então, esse verbo está no quê? No passado. Por quê? Eu ganhei, já aconteceu. A costureira, meu vestido. Ajustar o verbo. A costureira, desse jeito, nesse caso aqui, a gente pode fazer em qualquer tempo. Por exemplo, ó, a costureira, ela ajusta meu vestido. Está no presente. A costureira ajustou, ou seja, ela já fez, ó, ajustou, passado. Ou pode ser, a costureira ajustará o meu vestido, que é o futuro. O verbo ajustar que vocês vão utilizar. E vocês podem escolher o tempo que vocês querem. Quando chover, o rio transborda. Essa não tem outro jeito. Vai ter que estar no presente, ó. Quando chove, o rio transborda. Eu não posso colocar. Quando choveu, o rio transborda. Quando choverá, o rio transborda. Não. Quando choverá, o rio transbordará. Então, deveria ser transbordará no futuro também. E as outras vocês vão continuar aí, ó. Circule os verbos nas frases abaixo e classifique de acordo com a legenda. Ventou muito forte esta manhã. O verbo aí, o que é o verbo? Qual que é o verbo aí que vocês estão vendo? É o verbo ventou, fenômeno, ó, é ação, estado ou fenômeno da natureza. Ventou é um fenômeno da natureza. Então, vocês vão circular o ventou e colocar o número 3 dentro do quadradinho. Pedro escreveu uma carta para seu avô. Ó, ele escreveu, é do verbo escrever, segunda conjugação, terminado em er. Ele escreveu, é uma ação. Ele praticou a ação de escrever, ele fez alguma coisa, tá? Agora aqui, ó. Meu cãozinho ficou. É uma ação? Não, é um estado. Ele ficou doente, né? Aconteceu isso com ele e ele ficou doente. Então, vocês vão circular ficou e colocar o 2 aí na frente, tá certo? E vão fazer as demais. Eu quero que copiem tudo com bastante capricho, tá? Bastante cuidado com iniciar as frases, que eu tô cansada de mandar um recado para menino, falando para menino começar a frase com letra maiúscula, pôr ponto no final, tá complicado, viu, moçada?
Tá muito complicado. Vão fazer a parte aí de vocês, porque vocês já vão pro 6º ano e escrever uma frase corretamente é o mínimo que se espera de vocês, tá bom? A nossa aula fica por aqui, tá? Espero que vocês tenham entendido. O verbo é um pouquinho complicado, mas estudando sempre, a gente chega lá logo, logo, tá certo? Um beijo, fiquem em paz, com Deus e até a próxima aula.